Quem guiou você vagou em mim. Meia dose de água, por favor. Identidade: João Cândido, N3. Meio copo de água é mais caro que a garrafa inteira do uísque escocês. É por isso que a água do aquífero Guarani, a maior reserva de água doce do planeta, já não cai na torneira dos brasileiros. É vendida pela Aquabras a peso de ouro nas plantações de etanol e exportada para o mundo inteiro. Quanto mais diminui a calota polar, mais disparam as ações da Aquabras. Enquanto isso, o pessoal lá embaixo está bebendo água do mar infectada com lixo industrial. Eu denunciava isso todos os dias. O rio Tinga é um dos mais importantes da bacia hidrográfica do Paraguaçu. Por causa da falta de manejo adequado, ele secou pela primeira vez em 2015. Só esse ano, o rio Tinga ficou sem água desde a foz, na APA Marimbus-Iraquara, até a sede do município de Wagner, durante 120 dias. Eu nasci aqui, né, na margem do Tinga. Minha família toda é daqui, né, toda a nossa família surgiu dessa localidade aqui dentro. E a gente tem uma grande preocupação com a continuidade dessas águas. Tudo a gente praticamente depende desse rio. E sempre para a gente ele foi essa fonte de sobrevivência. O rio ele permanecia cheio, né? A gente não atravessava ele em qualquer lugar assim, a não ser que fosse com uma ponte ou então até nadando. Mas hoje você atravessa de qualquer jeito aí. Tem hora que pode pisar na areia e não pisa de água. Então é chocante esse acontecimento. A gente nunca teve o rio seco para ficar sem água de maneira nenhuma, nem por conta da natureza mesmo. Abaixava, ficava abaixo, mas ninguém nunca perdeu roça aqui por falta de água não. Só em 2015 e em 2016, mas por conta das plantações de roças de banana na área de Wagner assim. Tenho 42 anos, nunca me vi, eu chorei ainda quando eu vi esse rio seco aí. Sentava no meio do rio, não passava nem um pouco d'água nos meus pés para poder molhar. 42 anos sem ver esse rio seco aí, de 2 anos para cá, ver esse rio nesse sofrimento aí. Aí eu falei, pai, vai ser o jeito de eu ir embora daqui. Pedi um carro para me sair daqui, porque eu não estava aguentando mais não. Aqui a situação estava muito feia para a gente, não era só para mim não, era para todo mundo. A gente comprou essa terra aqui para trabalhar. Não foi para a gente estar brincando dentro dela e só dormindo, né? E eles lutando lá em cima e a gente aqui no prejuízo, ficando prejuízo aqui. Nós tomamos muito prejuízo aqui. Nós hoje não pode fazer, nós não tem nada. Nada. O que a gente tinha nós perdeu. Eu alcancei pessoas trabalhando, sem ter o que comer, mas quando tanto pescava de anzol ou então com uma redezinha, aí tinha peixe para comer e hoje não existe mais. Nós somos diretamente afetados, né, por toda essa problemática ambiental que acontece no rio. É uma sequência de erros, né, que foi se juntando e no final os grandes prejudicados é justamente essa questão do abastecimento humano em comunidades tradicionais e em movimentos ligados a movimentos de terra, né, assentamentos de reforma agrária. Em situações de escassez, a Política Nacional de Recursos Hídricos determina o uso prioritário da água para consumo humano e dessedentação de animais. O órgão estadual, o INEMA, que deveria fazer uma parceria com o município no sentido de acompanhar e no sentido de estar disseminando as outorgas d'água, né, nunca aparece por aqui. É uma água que a gente precisa para irrigação, precisa para alimentar os bichos, né? E para criar também. Os peixes também, que a gente fica sem nada, esse rio secou que a gente viu a terra seca mesmo dentro do rio. Não correu uma gota de água. E
E a gente espera que os órgãos vejam essa situação e que esse rio volta, né, jorrar água como sempre, né? Aqueles volumes de água. E tem muitas famílias que dependem dessa água. Não há uma preocupação dos órgãos públicos do governo do estado para que possa resolver as situações. Fica mediando o conflito. Isso gerou um conflito muito grande, né, entre a parte de baixo do rio e a parte de cima, porque a parte de cima queria manter água para manter a sua produção, né, extensiva da banana e de outras culturas. A parte de baixo, no mínimo, queria água para sobrevivência, para beber, para dar o seu consumo animal e para manter as suas roças. A polícia chegou, veio, dizendo que estava apoiando a gente e no fim não apoiando a gente, depois já voltou revidando contra a gente, atirando. Teve uma menina que foi atingida por estilhaços, entendeu? Teve um rapaz que foi preso. Determina que os recursos hídricos devem ser assegurados à atual e futuras gerações a partir do uso racional da água. A gente vive grandes preocupações com o nosso rio. Devido ao número elevado e desordenado de plantações, principalmente da cultura banana, a água tem sido retirada sem nenhuma preocupação. A cultura da banana é muito forte para essa região do rio Tinga, né? Mas é uma cultura que, para uma região semiárida, em que chove muito pouco, ele é extremamente complicado e deficiente, porque a quantidade que ela consome é muito grande. Há uma ausência forte do Estado no controle desses usuários da água. A perspectiva nossa é que o rio volte a secar, né, e que esse conflito ele se fica mais intenso, porque as famílias não conseguiram criar uma alternativa de sobrevivência, porque o rio ele não tem mais a sua capacidade de volume de água para manutenção, né, e de todas essas famílias. Então é necessário que o Estado tome a medida de saber, de fazer um estudo, saber o que a nascente do rio tem de água e qual é o consumo que é feito ao curso do rio. Porque aí a gente pode delimitar esse espaço e delimitar o uso da água de acordo com a capacidade que o rio tem. Praticamente a gente fica um tempo sem produzir e quem tinha produzido também já estava produzindo. Perdemos muito das roças por falta de água para irrigar. Eu chego até a ver como um modo irresponsável como o INEMA trata essa questão da outorga d'água, porque nem mede a vazão e nem concede a outorga, né? Não tem um plano, né, de bacia do rio Tinga, não tem um plano de desenvolvimento socioambiental, então isso veio trazendo todas essas consequências. Houve um aumento assim, assustador dos projetos de irrigação e a gente percebe assim, uma ausência muito grande do Estado, porque não houve um planejamento na implantação desse sistema de irrigação, né? Então os agricultores aleatoriamente começaram a abrir áreas e foram ampliando e o volume de água existente no rio, desde da nascente até a foz, não é suficiente para suportar essa captação. Já sentiu sede na vida? A gente teve em Salvador com alguns secretários do governador, com o INEMA, a gente tivemos com o Ministério Público em Lençóis, teve outras reuniões também com o pessoal de Utinga, em Wagner também, várias reuniões. No primeiro, quando a gente se reunia, a gente vai sair daqui com uma solução. E quando a gente chegava, que a gente ouvia, depois que a gente saía dali, a gente via que não tinha resultado nenhum, que a nossa caminhada ali tinha sido em vão. E muitas vezes foram assim. E a sensação de que você tinha era que você não tinha direito, que a gente não tinha direito a nada, que a gente era pobre, era como se fosse jogado ao lixo, entendeu? A gente ter que trabalhar a vida inteira nossa, principalmente nós, que nós todos aqui temos filhos, para a gente sustentar. E a sensação de que o que eu ia fazer no dia seguinte para meus filhos.
qual era o momento da gente estar ali em vão, em resultado de nada, enquanto tinha outras pessoas que tinham privilégio mais do que a gente. Pô, o rio não estava secando, não era por na pura natureza, era por pessoas. São pessoas que estavam cada vez mais plantando, se enriquecendo nas nossas custas praticamente. Entendeu? Enquanto eles tinham água, a gente não tinha nada. E a gente queria água para sobreviver, não era para se enriquecer que nem eles. Aí a sensação nossa é de tristeza, é de dor mesmo, angústia. Ele está brincando muito com o sentimento da gente, das vidas das pessoas. Não pode brincar com o sentimento das pessoas, né? Os sistemas de irrigação na região utilizam grande volume de água. A área irrigada com as monoculturas de mamão e banana aumentaram bastante nos últimos 10 anos. Existem cerca de 2 milhões de pés de banana na região. Para manter essa produtividade, são necessários 40 litros de água por dia em cada planta. O último colapso hídrico do Rio Tinga afetou a economia de 4 municípios: Andaraí, Lençóis, Lagedinho e Wagner. 11 assentamentos e 10 comunidades, no total de 830 pequenos agricultores, ficaram sem água para a produção e com prejuízos socioeconômicos e ambientais incalculáveis. Toda a produção foi afetada. Algumas famílias camponesas, por causa das dívidas, chegaram até a passar fome. Tem aquela programação de agretudo, mas a água é que é tudo. E a gente sabe que o agronegócio, quando a terra já não tem mais o que oferecer, não tem mais água, eles retiram e vão para uma outra região onde é propício a sua produção. E a agricultura familiar continua ainda ali sofrendo no mesmo espaço, mesmo sem água, mesmo com solo contaminado, mesmo com solo que já não é mais produtivo, mas a agricultura familiar não tem para onde ir. O que é que vai ser da gente nessa associação aqui sem água? O destino da gente é, às vezes, pensamos em ir embora. Agora, para onde? Se nós não tivemos água. Se a gente preferimos vir para aqui por conta mesmo da água. Porque a gente plantamos aqui para sobreviver. A gente não tiramos daqui para vender. E quando a gente tira é pouco, é para o nosso consumo mesmo. É para a gente comprar a nossa alimentação. A gente depende muito disso, muito da água. Muita gente pensa no plantio, na colheita, em vender toneladas desse ou daquele produto, mas sem água você não consegue fazer isso, né? Então, para nós o importante não é a venda do produto, a comercialização do produto. O importante é você ter água, que se eu não tenho água, eu não tenho comercialização de produto. O importante é você zelar da água, cuidar dela, cuidar dos rios, manter esse rio fluindo constantemente o seu percurso, que ele desce aqui da cabeceira do rio, passa por Utinga, Wagner, serve essa comunidade toda e cai no Santo Antônio, do Santo Antônio entra dentro do Paraguaçu. Então nós, como cuidador de água dentro da Chapada Diamantina, colaboramos também, somos produtores de água também. Ele é um dos principais afluentes do Pantanal de Marimbus, que está dentro de uma área de proteção ambiental que pertence ao Estado, né, que hoje, atualmente, o INEMA é gestor, e toda essa diminuição de vazão tem ocasionado diversos problemas, né, com assoreamento do rio, do Pantanal, diminuição da quantidade, da oferta, né, de peixes. Existem comunidades e associações, como a Associação de Pescadores de Andaraí, que sobrevivem diretamente do pescado, né, que tem no rio. E fora isso, a gente tem uma enorme quantidade de problemas que estão sendo associados e que está afetando também o turismo no município de Andaraí. Existe um total descaso por parte das instâncias de monitoramento e fiscalização do Estado. O rio precisa de um plano de manejo e fiscalização. Boa parte das bombas para irrigação não possui outorga, ou seja, autorização para retirada de água.
Essa realidade tem levado ao colapso o subsistema hídrico do rio Tinga. Só eles podem ter agricultura, nós não podemos ter com o rio seco. O marimbu seco, o peixe morreu todo do rio. Nós lutando por isso e eles não estavam nem aí. A autoridade não está com a gente, não estava só com a gente, ajudando a gente. Estava ajudando eles, que é o maior produtor, nós somos pequeno produtor. Então o que é que nós queremos? Nós queremos o apoio para reedificar o rio voltar ao normal, ser o que era, e nós ter água, porque água é vida. E aí a gente está tendo gradativamente perca dessa capacidade de ser um atrativo turístico natural, em decorrência de que a gente tem contaminação desse Pantanal. A quantidade hoje de oxigênio dissolvido ele está baixo. Fora isso, são municípios que não têm o saneamento básico, então toda a parte de esgoto acaba caindo e despejando no Pantanal. Em janeiro do ano de 2016 a gente teve problemas de mortandade excessiva de peixes, né, em decorrência desse excesso de matéria orgânica. Que também nesse período todo que teve aí de seca, a gente não tivemos uma bolsa por parte do governo, né? E tem as pautas, tem as reivindicações, mas isso aí a gente ainda não sabe se vai ser garantido ou não. Vários governos se passou com os fazendeiros, essa coisa toda, foi que acabou com tudo isso, e hoje quem está pagando por isso é nós.